Quem vos fala é evangelista Flávio, da Igreja de Deus. Queridos amados irmãos, queridos ouvintes do programa Luz das Escrituras, vai-se aí completando a palavra de Deus, abreviando-se os tempos, os dias. Cada vez mais nós percebemos que a situação em que vivemos é realmente preocupante, pois a maldade se multiplica sobre a face da terra e a colheita, o grande dia da vindima, está próximo. Os sinais dos tempos, a face do tempo está nos mostrando isto. E nós vamos semeando a palavra de Deus. Nós temos muitos ouvintes que são ouvintes assíduos do programa Luz das Escrituras e têm ligado e manifestado o desejo de aprender mais da palavra de Deus e poder estar estudando assuntos importantes para o conhecimento, para a salvação em Cristo Jesus. Assuntos como, por exemplo, a marca da besta, do Apocalipse, a respeito da herança dos santos, o reino de Deus, que nós já temos discorrido em sábados passados. Qual é a herança dos santos, segundo a Bíblia? A terra, ela foi criada para o homem, né? Deus deu a terra para o homem. Isso está lá em Salmos 114, né? Que diz que foi a terra que Deus criou e deu para o homem, né? Aqui diz, Salmo 115, verso 16. 15 a 16, diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então a herança que Deus vai nos dar é o planeta Terra restaurado, regenerado, né? Não será um planeta Terra caótico. Hoje a situação está caótica, o planeta está de certa forma sofrendo as consequências da desobediência do homem. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Romanos, capítulo 8, que toda a criação está cativa, gemendo, na expectativa da libertação dos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8, verso 18. Preste atenção, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará, né? Então o apóstolo Paulo está falando que hoje toda a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, o homem, devido à sua desobediência, devido ao seu afastamento da vontade de Deus, trouxe maldição sobre a face da terra. Nós vemos ali Adão, quando pecou, Deus falou: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, e nascerá espinhos, cardos
e a terra será maldita por causa de ti. Então, Deus, quando criou fez a criação, o Éden, o planeta, o jardim do Éden, no 6º dia, declarou que eis que tudo era muito bom. Quer dizer, o grande arquiteto, que é Deus, que construiu todas as coisas, ele viu que a criação era boa. Imagine nós aqui pudéssemos voltar nos dias da criação, que perfeição que este planeta não tinha, hein? Que perfeição que ele tinha, hein? Imagine, porque Deus havia feito todas as coisas e ele mesmo ia dizendo, está muito bom. No último dia ele falou, eis que está muito bom. Então a terra, as obras que nela manifestam a glória e a perfeição do Deus Criador. Como que Deus entregou o planeta para a humanidade, para o casal ali, Adão e Eva, e para nós homens? Foi um planeta caótico, poluído, com os rios poluídos? Não foi. Foi um planeta perfeito, a natureza em perfeita harmonia com o homem com ela. Foi assim que Deus entregou a terra para nós, um paraíso. Esta, inclusive, é a vontade de Deus. Ele não criou a terra para ficar vazia. Então, a esperança de que o planeta vai ficar totalmente vazio, os crentes vão lá para o céu, e aqui não vai estar mais nada, isso aí não tem base bíblica. Nós vemos aqui em Isaías 45 que Deus fala bem claro, né, que ele não criou a terra para ser vazia. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor. Então veja, não sou eu quem estou dizendo isso, ouvinte. É o Senhor Yahvé, o Deus Criador, é que vai dizer isso que eu vou ler agora. Portanto, essas palavras que estão saindo aqui da minha boca não são palavras da minha criação, não são invenção minha. É realmente a palavra da verdade, o Espírito de verdade que sai da boca de Deus. Olha aqui, Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então veja, meu querido ouvinte, Deus declarando que ele criou este planeta para ser habitado, não criou para que ficasse vazio. Existe alguém realmente que quer que esse planeta seja totalmente destruído, que fique totalmente vazio, que acabar com toda a criação. Nós sabemos que é o inimigo. Satanás, ele tem esta intenção de que tudo isso aqui fique destruído. Essa pregação de que tudo vai ser destruído, não vai sobrar nem raiz, nem ramo, nem de uma folhinha sequer vai ficar em pé aqui na Terra. Essa pregação não é de Deus. Porque a vontade de Deus para esse planeta é que ele criou esse planeta para que fosse habitado, não para ficar vazio. Uma das provas de que a vontade de Deus é essa, o ouvinte pode meditar na palavra de Deus, bem-aventurado o varão que medita na palavra de Deus, foi o que aconteceu com Noé nos dias do dilúvio. Deus ordenou a Noé, pregoeiro da justiça, que construísse uma grande arca para que nela pudesse preservar os animais, segundo a sua espécie. 7 casais, 7 pares de animais limpos e um par, apenas um casal de animal imundo. Olha lá, então desde o tempo de Noé já havia uma distinção do que eram animais limpos, que poderiam ser usados para a alimentação do homem, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então Noé, um pregoeiro da justiça, já foi orientado por Deus. Olha, tu colocarás 7 casais de animais limpos, está lá em Gênesis 8. E um casal apenas de animal imundo. Então já havia uma distinção desde Noé, desde o mundo antediluviano, dos animais que podiam comer e dos animais que não podiam comer, dos animais limpos e dos animais imundos. Então essa história
de que a proibição de se alimentar de carne imunda, como carne de porco, camarão e outras carnes proibitivas pela palavra de Deus, que diz a história, muitos isso é lei de Moisés, isso não tem mais nada a ver. Nessa passagem de Gênesis 8, ela cai essa teoria. Por quê? Está mostrando que Noé, que é muito anterior à lei de Moisés, já era conhecedor da lei do limpo e do imundo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, por que uma pessoa, quando se converte, ela deve abandonar a bebida, deve abandonar o fumo, o vício da bebida e o vício do fumo? Porque, sendo o templo do Espírito Santo, nós devemos glorificar a Deus em nossos corpos e não podemos prejudicar os nossos corpos com cigarro, com bebida. Assim também com comidas imundas. A carne suína do porco não foi autorizada já desde o tempo do Éden ao homem para a sua alimentação. E Deus, que é Pai, Ele sabe o que é bom para nós. Nós sabemos aí que no interior de muitos estados do Brasil que há criação de porcos, as pessoas querem comer aquela carne de porco mais pipocada, que às vezes que é mais gostosa, e é a mais contaminada. Muitas pessoas morrem. É diagnosticado a doença, não a causa da doença, mas a maioria das causas de morte nesses lugares onde se faz o uso de carne de porco é causado por vermes e bactérias da carne de porco. A carne de porco tem bactérias que causam terríveis infecções intestinais. A estricnose, ela pode causar loucura, paralisia, derrame, coisas horríveis. E Deus é conhecedor dessas coisas e por nosso bem ordenou que nós soubéssemos fazer distinção entre o limpo e o imundo. Agora, a história de que o que entra pela boca do homem não contamina, usando aquelas palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava dentro do contexto de comer sem lavar as mãos. Ele não estava falando de carnes imundas, mesmo porque Jesus era judeu. Como um seguidor judeu, ele jamais faria uso da carne de porco. Ele até permitiu que os animais imundos lá, os porcos, fossem possessos pelos demônios e se precipitaram 5.000 porcos lá nos endemoniados de Gergesenos, justamente porque se porco fosse comida, logicamente Jesus não ia desperdiçar 5.000 cabeças de porco, sendo que ele não deixou de desperdiçar ali as alcovas de pão e peixe que ele multiplicou. Então, nós temos que pôr a mão na consciência e realmente sermos obedientes à palavra de Deus. Mas, voltando ao assunto, Deus deu um planeta perfeito ao homem. Ele não entregou a terra num caos. A terra é um paraíso para que fosse habitada em perfeita ordem. O homem bom, até na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que a boa semente foi semeada pelo Filho do Homem. Mas o inimigo veio e semeou a semente do pecado. Então o pecado trouxe aqui para o nosso planeta as consequências da desobediência do homem, trouxe o que nós hoje presenciamos. E o apóstolo Paulo então fala que toda a natureza está gemendo em parto, como que para um parto, devido a essa desobediência do homem. Então, a desobediência, a transgressão do homem é que traz a maldição sobre a terra. No livro de Isaías, capítulo de número 24, também falando a respeito disso, diz o seguinte, Isaías capítulo 24, verso de número 4, diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão
queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então a situação que nós estamos vivendo, angustiante, que dos nossos dias, ela advém da desobediência do homem. Quando o homem quebra a aliança eterna, quebra a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela mostra o que é pecado. A força do pecado é a lei, né? Então, por exemplo, as regras de lei de trânsito, numa estrada, numa autoestrada, está ali marcado 100 km por hora. A força que dá ao guarda ali de multar alguém é justamente a lei. Foi avisado, é 100 km por hora. A pessoa passou para 120, 130, ela pega pelo radar e é multado. Então, quem mostra a pessoa que ela está em pecado ou em transgressão? A lei. Então, se a lei de Deus foi abolida, como é a pregação, infelizmente, até de grandes teólogos aí, pregam isso em rádio, em televisão, diz que a lei de Deus foi abolida, então não existe mais pecado. Porque veja bem, se eu pegar a lei de trânsito lá que diz que 100 km por hora é o limite da velocidade numa estrada, eu pegar, arrancar todas as placas e promulgar na mídia de que foi abolida a lei dos 100 km, não existe mais transgressão. A pessoa pode andar 140, 150, não tem problema. Ela não vai poder ser multada, porque não existe uma placa, não existe uma lei determinando que acima de 100 km por hora é proibido. Então a força do pecado, o que mostra para você que você está em transgressão, é a lei de Deus. Ah, mas a Bíblia fala que a lei foi abolida. Existiu uma lei, sim, que foi abolida. Leis que apontavam Jesus Cristo. Mas os 10 mandamentos não apontam Jesus Cristo. Os 10 mandamentos apontam a justiça. Os 10 mandamentos que está ali em Êxodo, capítulo 20, aponta a justiça. O que é verdade, o que é errado e o que é certo, né? Deus escreveu os 10 mandamentos pelo seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra no primeiro concerto. Qual é o segundo concerto? O melhor concerto agora, das tábuas de pedra, tem que estar nas tábuas de carne no teu coração. Os 10 mandamentos, não são 9, nem 8. São 10 mandamentos que estão registrados no livro de Êxodo. E estes 10 mandamentos são norma de juízo. Mas o que acontece? A transgressão da lei de Deus trouxe maldição sobre a terra. Então, a idolatria hoje, a ganância do homem pelo dinheiro. Olha, nós estamos vendo essa crise mundial aí que iniciou-se ali nos Estados Unidos. Milhões de títulos em bilhões, trilhões de dólares de títulos podres, hipotecários, imobiliários no mercado, que alastrou uma crise sem precedente, pior que a crise de 1929, que foi a Grande Depressão Americana, que foi uma das causadoras da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivenciando agora essa crise que, segundo os analistas, os críticos, é pior do que a de 1929. E nós vemos aí essa onda temerosa de desemprego. Muitas pessoas hoje estão com medo de perder o seu emprego por causa da crise. Nós sabemos que onde falta dinheiro, onde falta pão, falta razão, né? Muitos casais aí se separam por falta de dinheiro. Quando abate uma crise financeira, não tem estrutura, e começa a perder totalmente a estrutura, porque toda a estrutura está muitas vezes baseada ao amor ao dinheiro, ao amor à satisfação pessoal, consumista. Então acaba o dinheiro, acaba a razão e começam as brigas, e muitas
muitos lares são desfeitos. Um dos principais agentes causadores é, às vezes, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de estabilidade financeira. Muito triste isso, é uma realidade. Lares que não têm a base religiosa, não têm a base da lei de Deus, acabam-se por causa disso. Então, como disse Isaías, a maldição está consumindo a terra, porque os homens transgridem as leis de Deus, quebram a aliança eterna, dos sábados não fazem caso, né? Viram os seus rostos, não fazem diferença entre o imundo e o limpo, entre o certo e o errado. Aqueles que lideram o povo são como crianças sem entendimento. Então, nós estamos vendo aí a situação, né? Veja a contradição. Justamente a nação que queria orquestrar ao mundo qual que é o melhor método de levar a economia mundial, foi a nação que causou esse grande prejuízo, essa grande depressão hoje financeira que está ocorrendo nos bancos e nas grandes empresas do mundo. Não é uma grande contradição? Eles que eram os ensinadores de como uma economia deve funcionar, que queriam ditar através do FMI como que o Brasil devia fazer aqui com a economia brasileira para poder sair da crise, e outros países emergentes e de terceiro mundo, são estes países que entraram nessa crise. Foram eles que eram os ensinadores e eles mesmos com seus ensinamentos mostraram que estavam completamente equivocados. Então, a causa primária da maldição sobre o planeta é a desobediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos e às leis morais de Deus, que já vem desde o Éden. Essa desobediência traz consequências. Então, toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos no pecado. E o pecado, ele traz a morte eterna. Então, se existe uma forma de nós nos livrarmos do pecado, é através da graça de Jesus. Sim, é a graça de Jesus que nos salva. Mas a graça de Jesus Cristo, ela não nos isenta da obediência à justiça. Eu não posso falar dessa forma. Eu estou debaixo da graça de Cristo, por isso eu vou sair por aí matando. Vou pegar o primeiro que sair na rua aí, eu vou mandar um tiro nele. Eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. De forma nenhuma, é um absurdo isso, né? É um absurdo, essa pessoa está enganando a si própria, está completamente equivocada. Então, é este ensinamento que diz que você, por estar debaixo da graça, você pode transgredir a lei de Deus, pode ignorar o sábado, o 7º dia da lei de Deus, pode ignorar a questão da idolatria. Não tem nada a ver. A lei se resume hoje em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Sim, é verdade. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quem ama o próximo como a si mesmo, segundo a palavra de Deus, ele não mata, ele não rouba, ele não levanta falso testemunho contra o próximo, ele não cobiça a mulher do vizinho, do próximo, ele não cobiça as coisas alheias, né? Ele não mente, não desrespeita pai e mãe. Quer dizer, o resumo não nos isenta de cada mandamento. Não nos isenta. Eu não posso falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, por isso eu vou blasfemar contra o nome de Deus. Completamente contraditório, correto, ouvinte? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai tomar o nome de Deus em vão. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ter Ele sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, o dia de santificação semanal é o 7º dia, o sábado, que começa ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Este é o dia santificado da semana, porque somente Deus tem poder de santificar. Então, hoje a terra está nessa situação devido à desobediência.
devido à transgressão da lei de Deus. Então a maldição está consumindo a terra. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso intercessor diante de Deus, nós o aceitamos para viver em justiça. O apóstolo Paulo fala, pela fé anulamos a lei de Deus? Isso está em 1 Coríntios. Paulo pergunta, pela fé anulamos a lei de Deus? De forma alguma. Aliás, está em Romanos capítulo 3, diz aqui verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, quanto mais fé você tiver, meu ouvinte, fé bíblica, mais você estabelece a lei, mais você diz, não, realmente eu tenho que obedecer os mandamentos da lei de Deus. Você não pode falar, eu tenho fé que eu não preciso observar o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Eu tenho fé. Não é absurdo isso, não existe isso. A Bíblia diz aqui que quanto mais fé você tiver segundo as Escrituras, mais você estabelece a lei de Deus. Mais você obedece. Quanto mais fé você tiver, mais você vai ser obediente a Deus. Quanto mais fé você tiver, mais longe você vai estar da idolatria. Quanto mais fé você tiver, mais você vai respeitar seus pais e a sua mãe, segundo a lei. Quanto mais fé você tiver, você não vai querer cobiçar as coisas do teu próximo. Você não vai querer matar nem roubar. Quanto mais fé você tiver, mais você vai entender que o 7º dia, o sábado, é um dia de repouso e descanso e de santificação, segundo as Escrituras. Então, a fé, ela não é contrária à lei de Deus. Ela é a favor. Mas está escrito em 2 Coríntios que a lei que foi abolida por Cristo. Sim, existe lei e leis. Essa falta de discernimento de muitos pregadores de lei e leis, querendo fazer todo um pacote só, né? Querer colocar a lei de Deus junto com leis estatutárias, leis lá da nação de Israel, tem um único objetivo, é confundir a cabeça do ouvinte, tentando amansar a consciência das pessoas para que elas possam transgredir a lei de Deus sem sentir culpa. Aí é um grande perigo, viu, ouvinte? Porque a palavra de Deus diz que quando nós não amamos a verdade e não recebemos a verdade para praticar, Deus permite que nós sejamos enganados e entre nós o espírito do erro. Então é um perigo muito grande quando nós resistimos à verdade, quando nós, por uma questão egoísta do homem carnal, queremos combater a justiça de Deus, porque aí Deus nos abandona e deixa que o espírito do erro tome conta de nós. Mas o crente sincero que ama a verdade, ele vai ter discernimento. Então nós temos que ter discernimento. Existiam leis, eram leis temporárias, leis que estavam colocadas sobre Israel até o tempo da Reforma. Essas leis apontavam a Jesus Cristo, leis cerimoniais, festas, sacrifício de animais, o dízimo. Essas leis eram temporárias e elas foram cravadas na cruz. Então todas essas leis que estavam ligadas a um culto centralizado em Jerusalém, como dízimo, sacrifício de animais, e que essas leis eram ligadas a um sacerdócio levítico, essas leis, cumprindo a plenitude dos tempos, Jesus Cristo cravou elas na cruz. Os 10 mandamentos definem justiça, definem pecado. E Jesus Cristo, ele não veio fazer com que nós vivamos no pecado. Ele veio nos libertar do pecado. Isto significa, Jesus veio nos trazer mais conhecimento da lei de Deus, para que nós andemos em novidade de vida, conforme a justiça da lei de Deus. Então, se você quer ser de Cristo verdadeiramente, você tem desejo de obedecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Jesus diz que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos, assim como ele ama a Deus e guardou os mandamentos de Deus.
Então a história de que dizem aí que Jesus era violador do sábado é mentirosa. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele guardou os mandamentos de seu Pai. João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus guardou os mandamentos do Pai. Então Jesus Cristo era monoteísta, o Pai era o único Deus dele, tanto que ele diz lá em João 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus proclamou o Pai como o único Deus verdadeiro. Então, Jesus é monoteísta. Jesus não era trinitariano. Ele era monoteísta. Tanto que nós não vemos em nenhum dos evangelhos Jesus discutindo trindade com os sacerdotes monoteístas. Nesse ponto, Jesus era unânime junto com os sacerdotes, que há a verdade de que só existe um único Deus. Este único Deus é o Pai. Paulo também fala, para nós, todavia, há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, verso 6. Então, meu querido ouvinte, este planeta hoje está nessa situação por causa da desobediência. Se você não quer agravar sobre a terra o pecado, você deve se sujeitar à lei de Deus. A lei de Deus é espiritual e só se sujeita a ela quem está buscando a vida espiritual. Quem está na carne não se sujeita à lei de Deus. Quem está na carne tem inimizade contra Deus, quer dizer, é contrário às coisas de Deus. E quem tropeça num único ponto torna-se culpado de todos. Tiago disse isso. Se você tropeçar num ponto da lei de Deus, você se torna culpado de todos. Se você não mata, você não rouba, você não cobiça, se você não tem idolatria, mas você adultera, você se torna culpado de todos os pontos. Se você não adultera, você não rouba, não mata, respeita pai e mãe, você não cobiça, você não é idólatra, você ama Deus, não toma o nome de Deus em vão, mas você viola e desrespeita o sétimo dia do Senhor teu Deus, você se tornou culpado de todos. Isso está escrito na Bíblia, né? Se alguém não concorda com isso, vai discutir com Deus, com a Bíblia. Porque esta é uma verdade pura e cristalina. O problema é que as pessoas, de um modo geral, odeiam a questão do sábado. Tem pessoas que odeiam quem prega a respeito da obediência ao sábado, né? Só que esse ódio é gratuito e sem nenhuma base bíblica. Porque o que existe hoje são ensinadores para acalmar e amansar a consciência das pessoas, dizendo que elas podem continuar transgredindo, que elas podem continuar pisando em cima do mandamento de Deus sem nenhum problema. Então hoje existem muitos pregadores que são mestres para isso, para acalmar a consciência das pessoas, fazer com que elas continuem sendo desobedientes a Deus e fiquem tranquilas. Só que nós sabemos que o fim disso é muito triste. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje, se tu ouvirdes a voz do Espírito de Deus, aceite a vontade de Deus. A vontade de Deus, disse João, é que guardemos os seus mandamentos. Então a pessoa pode fazer maravilhas, ela pode fazer descer fogo até do céu, ela pode fazer milagres, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Se ela não tiver o amor, que é a obediência à lei de Deus, eu vou provar aqui que o amor é a obediência da lei de Deus, nada adianta. Ainda que ela desse o corpo dela para ser queimado, se ela não tiver a obediência a Deus, que é o amor, nada adianta. Olha o que diz aqui o apóstolo João a respeito da verdade e da mentira, né? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, como você pode saber se você realmente conhece de fato o Senhor Jesus Cristo? Porque tem gente que passa anos e anos
como crente tradicional de uma igreja e tal, ele pensa que conhece a Jesus Cristo, mas não conhece. Aqui está o teste verdadeiro de quem conhece e de quem não conhece a Deus. Olha, vou ler novamente, preste muita atenção, você que é sincero, que deseja ardentemente estar na verdade, preste atenção no que eu vou ler. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha lá. Então alguém que diz que fala que conhece Jesus, que prega Jesus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. E vamos ver que mandamentos são esses. São mandamentos novos ou se são os mesmos mandamentos que já desde o princípio foi dado lá no Monte Sinai, né? Ele continua falando, versos 5 e diante. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, olha lá, o verso 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então, aquele mesmos 10 mandamentos que é o antigo, é este mesmo. Só que ele foi renovado. Como que ele foi renovado? Ele foi mudado? Não. Ele foi tornado glorioso, ele foi tornado mais sensível. Jesus exaltou a lei. Os profetas diziam que ele exaltaria a lei, ele tornaria a justiça mais ainda evidente. Então Jesus não veio abolir. Não cuideis que vim abolir a lei. Não vim abolir, mas cumprir. Então Jesus não veio abolir a lei. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Não vim abolir. Quer dizer, ele não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir, tornar mais gloriosa ainda, né? Então, nisto nós conhecemos se somos ou não de Deus. Aquele que não guarda a palavra de Deus, não guarda os mandamentos de Deus, não observa a vontade de Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. Então pode fazer chover fogo do céu, pode levantar paralítico, pode fazer milagre que quiser, pode dar o seu corpo para ser queimado na praça vivo. Se nele não estiver o amor, de nada adianta. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, se não tiver o amor, de nada adianta. Olha lá, 1 Coríntios, vamos pregar o amor aqui, ó. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que até transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Agora vamos ver, segundo a Bíblia, o que é o amor. Em Romanos está a resposta. O que é o amor? Romanos 13, verso 10. Preste atenção, ouvinte. Agora eu vou ler para você na Bíblia o que é definição de amor, segundo a Bíblia. Romanos 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vou repetir. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quem cumpre a lei de Deus, quem fala, vou guardar os mandamentos de Deus e começa a cumprir a lei de Deus, verdadeiramente essa pessoa tem o amor. Agora, se a pessoa faz milagres, faz tudo o que ela quiser, mas quando você apresenta para ela o que é pecado, a lei de Deus está dizendo, não matarás, e ela mata, ela não tem o amor.
ela está enganando a si e aos outros. Se ela adultera, ela não tem o amor, porque ela está transgredindo a lei de Deus. Se ela viola o sábado, o 7º dia, que é o 4º mandamento da lei de Deus, ela está contra Deus, está mentindo, está enganando, não tem o amor. É bem isso que nós estamos mostrando pela Bíblia. Crês tu nisso? Quanto mais fé você tiver, meu ouvinte, fé genuína da palavra de Deus, mais você irá estabelecer a lei de Deus. A fé verdadeira, a fé genuína, ela não é contrária à lei de Deus. Ela é a favor. Então, esta fé que pregam por aí, que ensina que você pode transgredir os mandamentos de Deus e ficar com a consciência limpa, esta fé é contrária à vontade de Deus, não vem de Deus, e ela leva a pessoa à condenação, porque o salário do pecado é a morte, é a maldição. Então, meu querido ouvinte, converta-se verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, ao Cristo da Bíblia, que ele não é contrário aos mandamentos de Deus. Jesus foi praticante dos mandamentos de Deus. Inclusive, foi guardador do sábado. Não guardou o sábado conforme aqueles fariseus lá, que eles eram cheios de tradições e leis. Por isso que eles acusavam Jesus. Acusavam, mas não provavam que Jesus era violador do sábado. Eles apenas acusavam. Assim como eles acusavam que Jesus tinha espírito de Beelzebul, assim como eles acusavam que Jesus disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 vezes. Acusações. Agora, a verdade sai da boca do Filho de Deus. Ele falou, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então, vamos andar nas pisadas do Senhor Jesus Cristo.